Agora eu vou explicar para vocês a segunda parte do trabalho, que é o cálculo do R2. Para que serve o R2? Quando a gente tem uma variável quantitativa como salário, ou seja, as respostas para essa variável são números, né? Como a gente está vendo aqui, que é a quantidade de salários mínimos que as pessoas recebem, e a gente tem variáveis qualitativas, que é o caso da variável grau de instrução, da variável região de procedência. Por que elas são quali? Porque as respostas são palavras, fundamental, médio, superior. Já a região também, né? As respostas são interior, capital, ultra. Então, quando a gente quer analisar a relação que existe entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa, essa é uma forma de verificar isso, certo? Como é que é calculado o R2? Veja bem, ele é 1 menos, aí a gente tem esse valor aqui e esse, certo? Esse valor aqui, a variância de x, é a variância, obviamente, da variável quantitativa. Então, se eu quero resolver encontrar o R2, eu tenho que começar descobrindo quem é a variância da variável salário. Você pode fazer isso usando algum software ou o Excel mesmo, ou você pode usar a fórmula, que é o somatório de xi menos x barra ao quadrado, isso dividido pelo total de dados. Essa é a definição da variância. Então, eu teria que pegar cada quantidade de salário menos a média de salário, elevar ao quadrado e dividir isso pelo total de funcionários, que é 36. Então, a gente teria que fazer... Só escrever aqui detalhado. No caso, eu ia pegar esse 4, que é a minha primeira observação, menos a média de salário, eu vou chamar salário de S, certo? Então, menos a média, elevar ao quadrado, mais, aí o próximo valor de salário, 4,56, menos a média, elevar ao quadrado, e fazer isso até o último. No final, dividir isso por 36, porque são 36 funcionários. Bom, eu posso fazer usando na mão mesmo, ou eu posso usar o Excel, certo? A fórmula pronta lá que existe é só digitar igual variância populacional, abre parênteses, digita as células e você vai obter o valor da variância para o salário. Feito isso, você já resolveu isso aqui embaixo, certo? Falta só você descobrir qual é essa daqui de cima, que tem uma barrinha. Quando tem uma barrinha, já indica para a gente que é uma média. Então, seria uma média das variâncias de salário. Mas como assim uma média? Primeiro, que é uma média ponderada, certo? E como é que a gente faz essa média na prática? Veja bem, vamos imaginar que a gente está querendo analisar salário, primeiro, certo? E grau de instrução. É a primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Depois, vocês vão calcular essa mesma quantidade aqui, só que para salário e região de procedência. Então, são duas contas diferentes, certo? 2 R2 diferentes. Bom, quando você estiver tratando de grau de instrução, como é que você vai fazer essa média das variâncias do salário? Você vai ter que calcular a variância do salário considerando cada resposta de grau de instrução. Como assim? Eu vou pegar todas as pessoas que são do nível fundamental, vou ver quais são os salários que elas recebem. Então, aqui, ó, 4,
4,56, 5,25, 6,26 e por aí vai, certo? Só do fundamental. Vou separar as do médio. Então, 5,73 e por aí vai. A mesma coisa com o nível superior, certo? Vou colocar todos os valores separados aqui de nível superior, os salários que as pessoas que têm nível superior recebem. Bom, aí feito isso, eu vou calcular a variância desses valores, certo? E aí eu vou chamar essa variância de variância 1, tá? Vou calcular a variância para esse grupo aqui. Vou chamar isso de variância 2. E vou calcular a variância desse grupo aqui, que é a variância para nível superior. E vou chamar essa variância de variância 3. Calcular a média das variâncias é multiplicar essa variância, a variância 1, pela quantidade de pessoas que eu contei aqui, ou seja, pela quantidade de pessoas do fundamental, que eu vou chamar de N1. Mas essa variância 2, que é a de quem recebe, quem é nível médio, e vou multiplicar pela quantidade de pessoas que têm o ensino médio. Mais a variância 3, que é a variância de salário só contando quem tem nível superior, e vou multiplicar pela quantidade de pessoas que têm nível superior. E vou somar isso tudo, né? N1 mais N2 mais N3, que vai dar as 36 pessoas. E aí eu tenho a minha média das variâncias, uma média ponderada das variâncias. Bom, depois que eu encontro isso, né, que é a variância do salário, e encontro isso, que é a variância do salário, só que ponderada pelas suas respectivas respostas, aí eu venho e substituo aqui na fórmula. Eu vou fazer 1 menos essa média ponderada sobre a variância de salário aqui que eu consegui, certo? Bom, aí isso você vai fazer para o grau de instrução e depois você vai fazer a mesma coisa para a região de procedência. Só que região de procedência, como é que você vai separar? Você vai separar os salários de quem mora no interior, os salários de quem mora na capital e os salários de quem mora em outra região, certo? O que é que vai mudar quando você for calcular o R2? Vai mudar justamente a de cima, a média ponderada das variâncias. A de baixo continua sendo a mesma, continua sendo essa aqui. Aí, como é que eu vou calcular a média ponderada dos salários? Só que agora é interior. Então, eu vou botar o salário de todo mundo que vem do interior, que é quem? Aqui, 4. Depois, 6,66. Depois, 6,86. Aí, eu junto todo mundo aqui e eu calculo a minha primeira variância. Depois, eu vou botar todo mundo que veio da capital. Quais são os salários delas? 4,56, aí eu boto aqui. Depois, 5,25. E por aí vai. Essa agora, eu vou calcular para esse conjunto de dados a minha segunda variância. Então, uma variância, segunda variância. Depois, para outra, vou pegar quais são os salários de quem veio de outras regiões. 5,73, depois 6,26. Aí, vou juntar todas essas pessoas, os salários de todas elas que vieram de outra. E essa é a minha terceira variância. Na hora de calcular a média ponderada, eu tenho que multiplicar essa variância por quem? Pela quantidade de pessoas que vieram do interior. Essa segunda variância, eu tenho que multiplicar por quem? Pela quantidade de pessoas que vieram da capital. E essa última, pela quantidade de pessoas que vieram da outra. Quando eu fizer isso, eu vou estar achando esse novo valor aqui em cima. Então, recapitulando. A primeira coisa a ser feita é encontrar
a variância do salário, ou seja, considerando os 36 dados, calcular a variância do salário, desses 36 valores. Depois, eu vou ter que calcular uma média de variâncias, separando primeiro para grau de instrução. É a minha primeira análise. Eu vou analisar se o salário tem relação com o grau de instrução. Então, vou calcular uma média ponderada, considerando a variância de cada salário dentro de cada resposta. Depois que eu faço essa análise para grau de instrução, eu vou partir para análise região de procedência. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou obter uma média ponderada com as variâncias de cada resposta. A variância de quem veio do interior, a variância de salário para quem veio da capital, a variância de salário só considerando quem veio de outra região. Basicamente é isso, certo?